Sai dela, irmãos e irmãs. A Igreja Adventista do Sétimo Dia aceitou a Agenda 2025 e aceitou também a Agenda 2030, para que a partir agora deste ano 2025 comece a guarda do domingo dentro da igreja e nos Estados Unidos, para que no ano 2030 todos os habitantes da terra já estejam guardando o domingo. Mas, porém, eles não vão conseguir enganar, porque Deus levantou o quarto anjo, a nova liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia, fora dos templos adventistas. A nova liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia vai cumprir a profecia que a Igreja Adventista do Sétimo Dia terá nome. Deus levantou o quarto anjo para desmascarar essa falsa liberdade religiosa, que essa falsa liberdade religiosa é a imagem da besta, a igreja unida com o Estado, a igreja assentada na cadeira da ONU com esse departamento e em todas as suas igrejas local, com esse departamento promovendo essa falsa liberdade religiosa. Essa apostasia não é de indivíduos, esta apostasia é em toda a associação geral rejeitada por Deus. Essa apostasia é em todos os templos locais, promovendo essa falsa liberdade religiosa. E todos aqueles que ficarem dentro dos templos adventistas se apostatarão para guardar o domingo, porque está já instalado o Departamento do Decreto Dominical, o qual é o Departamento de Assuntos Públicos e de Liberdade Religiosa da Igreja, o qual é a falsa liberdade religiosa. Então, Deus levantou o quarto anjo se cumprirá a profecia que a Igreja Adventista terá nome, é com a nova liderança, é com o quarto anjo que está pregando o aviso da queda de Babilônia. Sai dela, povo meu, e se une com a nova liderança da igreja. Agora você vai ver os vídeos que se seguem. A liderança da igreja Adventista do Sétimo Dia, enganando para as pessoas aceitar a Agenda 2025 e a Agenda 2030. E se você ficar dentro dos templos, você estará já sendo enganado com essas agendas. Freedom 25, Congresso Nacional de Liberdade Religiosa. Momento tão esperado, tão importante para todos nós, é que estamos vivendo uma realidade sonhada por muitas pessoas durante muito tempo. Agenda25.com. Se você não ouviu falar ainda, acesse agenda25.com, focando a integração da liberdade religiosa, promovendo a paz e o respeito entre todas as pessoas. Freedom 25. Em cada coração, a mesma bandeira. E o nosso objetivo com esse convite é pedir a ajuda de vocês para que em cada igreja a bandeira da liberdade religiosa seja levantada. Esse é um tema importante para nós. E assim como nós defendemos a liberdade religiosa por princípios, por mensagens, por temas que nós temos em nossa igreja, nós também respeitamos e defendemos a liberdade religiosa para todos os demais que também têm seus pontos especiais, suas crenças, e eles as defendem. Então nós precisamos respeitar. A gente vai votar o Estatuto da Liberdade Religiosa e vai garantir que quem é espírita, quem é da Assembleia de Deus,
quem é da Universal, quem é católico, quem é budista, quem é do candomblé, quem é da Umbanda, todas as pessoas vão poder ter o seu credo respeitado. A Igreja Adventista tem um instrumento poderoso para promover a paz na terra. É o conceito que ela tem e a força que ela tem para defender liberdade religiosa. Então nós precisamos respeitar. Você sabia que a liberdade religiosa envolve todos os departamentos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, inclusive o de secretaria e em especial o de comunicação? Falei com energia da experiência brasileira, das boas práticas que nós adotamos aqui no estado de São Paulo. Falei da lei de liberdade religiosa, que é a primeira lei de liberdade religiosa do Brasil, é a quarta lei de liberdade religiosa do mundo. E quem estava mediando o meu painel é a relatora especial da ONU para a liberdade religiosa no mundo. Nazila. Queridos, enquanto a conferência transcorria, eu ouvi muitas vezes uma palavra: paz. Rose, vou talvez decepcioná-la, que talvez você quisesse que eu falasse, mas já falei tanto de liberdade religiosa nessa igreja. Durante a conferência, eu ouvia a palavra paz. Um mundo mais pacífico, mais justo, mais igual, mais inclusivo, eram as palavras que eu ouvia. Até porque o que me propuseram falar foi sobre os esforços da liberdade religiosa para fortalecer os objetivos da ONU. A ONU tem uma agenda, Agenda 2030. Até 2030, essa agenda foi votada no ano de 2015 por quase 200 países, que são os países que são ligados à ONU. Esses países subscreveram conjuntamente uma agenda para que 15 anos depois nós tenhamos um mundo mais sustentável do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental. Esse é o resumo da Agenda 2030 da ONU. O que é um mundo mais sustentável? Que se sustenta em pé. Do ponto de vista social, erradicação da pobreza. Educação de qualidade é um dos objetivos da ONU. São 17 objetivos na Agenda 2030. Vocês já ouviram falar? As ODS. Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. São 17. Entre elas está erradicação da pobreza, educação de qualidade, igualdade de gênero, homens e mulheres ganharem a mesma coisa. Não é? Do ponto de vista econômico, empreendedorismo, né? Do ponto de vista da saúde, do meio ambiente. E aí, queridos, eu quero fazer um parêntese, porque eu quero cumprimentar os internautas que eu não fiz isso, e para deixar bem claro. Alguns não compreendem que a Agenda 2030 da ONU, e alguns interpretam que a Agenda 2030 da ONU é contra a igreja. Não tem nenhum problema de você pensar assim. Eu também já pensei. Depois que eu fui estudar e compreender, e fui assistir, e fui ler um material que a própria Igreja Adventista, o nosso líder de liberdade religiosa na Conferência Geral, Dr. Ganun Diop, um amigo querido, ele fez um evento dentro da ONU,
A Igreja Adventista, liderando um evento dentro da ONU, chamou líderes religiosos de várias confissões religiosas para dizer o seguinte para eles: essa agenda 2030, que é para melhorar a vida das pessoas, é para melhorar, é para preservar o meio ambiente, é para melhorar economicamente a vida das pessoas, é para melhorar socialmente a vida das pessoas, é para ter melhor educação, melhor saúde. É também objetivo de Jesus Cristo. Ele falou isso dentro da ONU. Então nós temos que colaborar como igrejas. E nós colaboramos porque nós temos a ADRA, que é para melhorar a vida das pessoas socialmente, economicamente. Nós temos as nossas redes de escolas, que é para dar às pessoas uma qualidade maior, melhor na educação. Esse é um objetivo da Agenda 2030 da ONU. Você está vendo que a Agenda 2030 da ONU não é contra nós. Pelo contrário, nós podemos, naquilo que nós como igreja temos para oferecer, nós podemos dizer ao mundo: nós servimos a um Deus que está preocupado com pessoas. Nós servimos a um Deus que está preocupado que as pessoas tenham vida digna, assim como a Agenda 2030 da ONU está preocupado que as pessoas tenham vida digna da vida. E ele falou: não é incompatível, não é contra nós. Vamos oferecer o que nós temos, porque nós servimos a um Deus que quer que as pessoas vivam melhor, sejam felizes, tenham vidas dignas. Então vamos oferecer o que nós temos como igreja para dizer ao mundo que nós servimos a um Deus que quer que as pessoas vivam melhor e vivam felizes. Aí eu comecei a entender tudo isso. Serviu para isso também essa conferência na África, porque eu fui estudar tudo da Agenda 2030, os 17 objetivos que eu já conhecia superficialmente. E eu me aprofundei. Até porque pediram para eu falar o que eu já tinha feito como parlamentar aqui no Brasil para fortalecer uma sociedade mais justa, mais pacífica, mais respeitosa, mais inclusiva. E eu ouvi muito a palavra paz. O Pacto Global da ONU reúne princípios que unem empresas em todo o mundo em prol de um mesmo objetivo mundial: o de construir um mundo mais justo e sustentável. Milhares de empresas unindo forças, firmando um pacto e alinhando suas estratégias com 10 princípios em comum. Pilares que nos guiam para o respeito aos direitos humanos, o olhar atento ao meio ambiente, seus desafios e a criação de tecnologias inteligentes, a ação contra a corrupção, combatendo-a em todas as suas formas, e a colaboração por um universo do trabalho mais justo, com lideranças que inspirem. Tudo isso nos acorda para o que está em nossas mãos: combater a discriminação, pensar no macro e agir no micro, criar pontes para a livre expressão e abrir portas para novos olhares. É por pensar assim que a State Grid tem orgulho de assinar o Pacto Global da ONU e se comprometer publicamente a desenvolver iniciativas e estratégias baseadas nesses princípios. Eles realizam um encontro global para debater a liberdade religiosa no mundo. E queridos, eu fui convidada a estar no encontro global, e dentre os 7 parlamentares, tínhamos quase 100 países representados, quase 100 parlamentares do mundo inteiro, e dentre os 7 que foram palestrantes, eu ali estava. E pastor Dailson, só para encerrar, e eu me sentei, eu estava bem cansada, mas aí, aquela vibração, uma energia. Quando eu olhei para parlamentares de países onde não há liberdade religiosa, assentados diante de mim para ouvir, quem estava mediando o meu painel foi a relatora especial da ONU para a liberdade religiosa no mundo, a doutora Nazila. O doutor John Graça a conhece, são amigos. E ela me fez uma pergunta. Ela falou: Damares,
o que você fez como parlamentar no Brasil? E ela me perguntou, ela me desafiou, o que você fez no Brasil como parlamentar para não deixar ninguém para trás? E eu contei, queridos, a experiência da lei de liberdade religiosa. E ela se interessou tanto. Ô, pastor Dailson, me dá um minutinho, para, o senhor é meu amigo. Vamos lá. Ah, já acabamos. E ela ficou tão interessada porque eu reforcei. Nós estávamos debatendo também as 17 ODSs da ONU, os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável. Paz, justiça, igualdade, sociedades mais igualitárias. E ela falou, o que você fez para reforçar os objetivos de uma sociedade mais sustentável da ONU? E eu falei, doutora Nazila, nós temos a Lei de Liberdade Religiosa, que traz em seu artigo, reforçando a ODS 4, que é educação de qualidade. Nós temos vários artigos para estabelecer um parâmetro educativo de liberdade religiosa no estado de São Paulo. O que mais ela falou? ODS 16, doutora Nazila. Uma sociedade mais pacífica, mais justa, mais igualitária. E, queridos, nós podemos sim, como país, Brasil, São Paulo, Igreja Adventista, levantarmos bem alto uma bandeira que só promove dignidade humana, que é a que Jesus quer que tenhamos, que é a liberdade religiosa. Desculpa, Amém, passei muito tempo. Saudação, gente. Vamos receber uma lembrança especial dos nossos departamentais de campo. Vem cá, Harrison, vem cá, Keidson. Pode ser mais, gente. Eles têm que ver essa imagem das bandeiras. Obrigado, doutora Damares. Obrigado. Nós temos aqui, ó Deus, à frente, líderes da igreja para todo esse estado. O estado mais representativo em todo o Brasil. E a partir desse lugar, a influência sobre todo o Brasil e até para o mundo é algo muito significativo. E eu te peço, na pessoa do pastor Maurício Lima, representando a igreja para esse estado e todos os seus liderados, e aqui a igreja presente, membros de cada recanto desse estado, ó Deus, que cada um deles possa receber uma bênção especial do Senhor, para que como instrumento em tuas mãos, eles possam ser agentes da liberdade religiosa. E eu friso que é o último tema deste congresso, porque aqui termina a parte do evento, mas inicia nesta manhã a prática da Agenda 25. Freedom 25. Em cada coração, a mesma bandeira. Então, como vocês viram o vídeo, e todos aqueles que ficarem dentro dos templos adventistas serão enganados pelo Freedom 25, ou seja, pelo Projeto 25, serão enganados pela Agenda 2025, guardarão o domingo dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E como vocês viram que a Agenda 2030 da ONU é a mesma falsa liberdade religiosa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É o departamento dessa falsa liberdade religiosa da Igreja Adventista que está dominando essa Agenda 2030 na ONU para enganar o mundo inteiro. Porém, para que a igreja continue, como está escrito que a Igreja Adventista terá nome, Deus levantou a nova liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Elias Joanã e Deuselene Souza. Somos a nova liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia, o quarto anjo do Apocalipse, capítulo 18, para dar o aviso da queda de Babilônia, que Babilônia caiu por causa de seus erros e pecados, por causa da sua rejeição à luz que foi enviada do céu a ela. Deus enviou
a luz para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que o domingo é o sinal da besta, porém ela rejeitou e ela mesma está colocando este domingo através do departamento da falsa liberdade religiosa que está na ONU e em toda igreja local. Está colocando este decreto dominical, como vocês viram neste vídeo e também em vários vídeos do canal Profecias Finais. 25 e o projeto 25 é a falsa liberdade religiosa, é o decreto dominical que a igreja e o Estado levarão o mundo inteiro para um engano fatal. Oh, meu Deus, tenha misericórdia do teu povo, que o remanescente sai da igreja para não ser enganado com o falso sábado, o qual é o domingo, o sinal da besta. Tá na ONU, o pastor Canone Diop, na Casa Branca e no Congresso americano está o pastor Bill Clod e o adventista Ben Carson é o ministro de habitação do governo Trump. O Departamento de Assuntos Públicos e da Falsa Liberdade Religiosa foi do Concílio Vaticano II que a Igreja Adventista recebeu. Agora ela tá na ONU, tá na Casa Branca com esta agenda do mal. É o sistema da imagem da besta promovendo o decreto dominical. Os adventistas que serão enganados promovendo o Freedom 25 guardarão o sábado junto com o domingo e não perceberam que receberam o sinal da besta na mão. É gradualmente abandonar o santo sábado da cristal e somente com o domingo ficarão com o selo da besta para a perdição. Oh, meu Deus, tenha misericórdia do teu povo, que o remanescente sai da igreja, pois o quarto anjo já está na peleja, dando aviso da queda das igrejas. Dando aviso da queda das igrejas. Via aberta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça muitos diademas têm um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram
das suas carnes. O seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça muitos diademas têm um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes.